Com a palavra, doutor Manhambuso. Boa tarde. É um prazer mais uma vez estar aqui, perante essa turma. Quero saudar nosso presidente Mori, também pelo trabalho feito junto à Escola Judicial, embargador relator André, futuro ministro. Estou torcendo. E o nobre embargador Nery. Coincidentemente, doutor Nery, faz 2 anos que eu não ocupo a tribuna. E tenho o prazer e a satisfação de ocupar numa sessão a qual o senhor está fazendo parte. E eu lhe desejo toda a felicidade, todo o sucesso e que Deus ilumine as suas decisões. Nobres serventuários, colegas aqui presentes e parte. Desembargador André, vamos lá. Pois não. Vossa Excelência confirmou a decisão do juiz de primeiro grau. Gostaria de citar alguns contrapontos para a reflexão da turma. Primeiro, a força econômica do empregador. Bradesco, grupo forte. Segundo, maior grupo do Brasil. Correto? A natureza jurídica do contrato individual do trabalho, com a possibilidade, inclusive, de acordo tácito, não só por escrito. A prova do contrato de trabalho, e aqui eu invoco o princípio da primazia da realidade. Para que serve esse princípio, tão difundido por Américo Plá Rodrigues? Exatamente para que façamos a distinção da realidade, daquilo que acontece no dia a dia. E eu invoco aos senhores que se abeberem também nesse princípio. O princípio, ou a regra da boa-fé, a regra do enriquecimento sem causa. A presunção aqui deve militar a favor do empregado e não do empregador, que é a parte economicamente mais forte. Essa interpretação, segundo o próprio princípio da proteção, deve ser favorável à parte mais fraca. As atribuições da função de pessoa jurídica que estão num documento nos autos, sob a denominação de mapa de atribuições, a qual não consta a venda de produtos. A confissão do empregador, que o reclamante comercializava produtos e serviços durante o expediente e na vigência do contrato de trabalho. Não há prova documental de que o contrato de trabalho do autor conste com obrigação venda de papéis, tampouco que as comissões estavam incluídas na sua gratificação de função à chefia. No processo não tem prova. E aí, eu digo aos senhores, impedido fui de fazer prova. O juiz não me permitiu que fizesse prova. Aí está a nulidade processual do processamento de defesa. O juiz me impediu e negou a prestação jurisdicional, inclusive me ameaçando. Na sentença existe uma ameaça de que todas as questões já foram pré-questionadas. Ou seja, advogado não venha com embargo de declaração. Então, por 2 vezes, o meu direito de prova foi negado. De que maneira eu posso provar se me foi negado esse direito? Qual que é a forma? E agora eu digo para os senhores. O autor sustentou e provou que efetuou a venda de produto e serviço. O autor provou que não recebeu por essas vendas. O réu admitiu e confessou que o autor fez as vendas, admitiu e confessou que não pagou, que se utilizou da mão de obra, que se enriqueceu às custas do autor. Agora, dizer que isso faz parte do seu contrato de trabalho precisa estar aprovado nos autos. E isso não está aprovado nos autos. Isso é presunção. E poderíamos presumir também a favor do reclamante. Isso foi presumido. Não está aprovado. Podemos admitir isso como uma verdade? A presunção? Muito embora o Código Civil diga que a presunção é meio de prova? Nesse caso aqui não, excelência.
Então nós temos que analisar o outro lado também. Nas atribuições de gerente, não consta a venda de papéis. O mapa de atribuição está aí, nobre relator. Não é questão de não pactuação. Não é questão. Nós estamos falando de gerente de pessoa jurídica. Eu não estou falando de gerente geral de agência. Ele é subordinado. Agora, se usa a força dele para venda e depois nós dizemos, não, você não tem direito, porque não estava no seu contrato de trabalho, é legal? Usa-se o serviço, usa-se o trabalho do empregado e no final diz para ele, ó, no seu contrato não está escrito que você tinha que receber a comissão. Então, mas por que você me obrigou a vender? Eu podia não vender? Não, não podia. Que é o poder diretivo atua. E aí eu digo para os senhores, repito, o que diz o parágrafo 1º do artigo 457? Integram o salário o quê? As comissões. Também integram o salário. E aqui não fala não pactuadas ou pactuadas. Fala que integram o salário. O que diz a súmula do TST número 93? Integra a remuneração do bancário a vantagem pecuniária por ele oferido na colocação ou venda de papéis ou valores mobiliários da empresa pertencente ao meio lucro econômico quando exercida essa atividade no horário e local de trabalho com o consentimento tácito ou expresso do banco empregador. Não é o caso? Consentimento tácito? É. É o caso da súmula. Agora, não podemos deixar de observar o que está no artigo 9 da CLT, que serão nulos de pleno direito dos atos praticados com o objetivo de desvirtuar e impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na pena de consolidação. Podemos negar ao trabalhador o seu direito de receber a comissão pelo serviço prestado? Baseado em quê? Qual que é a prova? Não foi permitido fazer prova. Não me foi permitido. Por isso as duas preliminares. Fora isso, será que é legalmente permitido se usar da força do trabalhador e no final dizer para ele, você não tem direito a receber porque não constei no seu contrato de trabalho? Todos nós sabemos que existe uma teoria de que o contrato de trabalho é um contrato de adesão. Arnaldo Susequim já está lá e diz isso. O empregado adere. Agora, podemos modificar isso no decorrer do contrato de trabalho se isso causa prejuízo ao empregado? Não. A CLT diz que não pode. Causa prejuízo. Não podemos alterar. E se alterou porque não há prova da pactuação. Nesse processo não tem prova de que o banco pactuou. Agora, se vendeu, isso está escrito que se vendeu. Isso está provado que se vendeu. E eu pergunto, de quem é a prova das condições não escritas estabelecidas no contrato de trabalho? Do empregado ou do empregador, mestre André? Se existe prova documental de que o autor estava obrigado a efetuar a venda, título de suas coligadas, sem o direito de recebimento, onde é que está a prova? Não tem prova desse fato, senhor? Vender ou não receber pode caracterizar enriquecimento sem causa? Podemos admitir isso? Que um banco, que uma potência financeira se locuplente indevidamente às custas do empregado? Sinceramente, eu não acredito. Onde é que está a boa-fé? O mapa de instrução é um documento do banco. Nobre desembargador Noné. É um documento do banco. 1 minuto para concluir, doutor José. Vou pedir mais 5, essa gente. Só tem mais um. Tá? No mapa está lá, é documento do banco. E não fala que ele tinha que vender papel e que por essa venda ele não tinha que receber a comissão. Lá não está escrito. Então, já que o tempo nos engole, eu queria dizer aos nobres embargadores, ao nobre relator, ao revisor e ao vogal, doutor Amorim, não podemos, com todo respeito, ressalvando o ponto de vista, admitir que o empregado seja cerceado no seu direito de produção de prova e ainda assim receba
a condenação de não receber por aquele serviço prestado que está incontroverso nos autos. Só ver a documentação que tem aí. Agora, onde é que está a prova? Vamos analisar sobre o ângulo da pactuação? Cadê o contrato de realidade? Cadê o princípio da primazia da realidade? Cadê o princípio da proteção? Cadê a regra da boa-fé? Cadê a regra do enriquecimento ilícito em causa? Eu peço a Vossa Excelência que, pelo amor de Deus, observem tudo isso que consta nos autos e, de certa forma, humildemente, o que foi aqui relatado. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Com a palavra, desembargador André. Muito bem, então conheço dos recursos, das contrarrazões, não conheço dos documentos que acompanham o apelo obreiro aqui porque em descompasso com a súmula 8. Há divergência na admissibilidade por unanimidade. Quanto à questão da nulidade por cerceamento e defesa, o ilustre causídico, muito bem sustentando da tribuna o seu inconformismo quanto às questões relativas à prova, com toda a eloquência que lhe é peculiar e que domina, no sentido de imprimir no espírito julgador sempre bastante vibração a respeito das suas teses, mas o fato é que, com todo o respeito que o nosso ilustre causídico merece, por que eu estou rejeitando esta nulidade processual? Na impugnação à defesa, o autor requereu a produção de provas, incluindo o depoimento pessoal do reclamado e de testemunhas, fazendo-o, todavia, de modo genérico, pois não especificou o que pretendia provar. Folhas 1651. Em audiência, entendendo suficiente o conjunto probatório para o deslinde da causa, o juízo encerrou a instrução processual e, naquela oportunidade processual, não houve protesto do obreiro, folhas 2244, pelo que há preclusão para a arguição da nulidade. Não há admitir o protesto tardio apenas nas alegações finais, pois, estando presente na audiência em que houve o encerramento da instrução, deveria registrá-lo naquele ato processual, conforme apregou o artigo 795 da CLT, e, nesse sentido, precedente do colênio TST, segunda turma, redator designado, ministro Lacerda de Paiva, que eu cito. De qualquer forma, mesmo que não ocorresse a preclusão, não haveria também, entendo eu, com todo respeito, mais uma vez, a tese expendida da tribuna, não haveria falar em nulidade, pois o juízo, devendo zelar pela celeridade e com a liberdade que tem na condução do processo, agiu corretamente no caso, ao encerrar a instrução, considerando os elementos já constantes dos autos. Como dito, o pedido de produção de provas foi genérico, e somente agora, com suas razões de recurso, o autor indica o que seria o seu objeto de prova, ao alegar prejuízo pelo fato de a sentença fundamentar o indeferimento do pagamento de comissões na ausência de prova de que foi pactuada essa espécie de remuneração. Todavia, o reclamado apresentou prova documental relativa à designação do autor para a função de gerente de contas pessoa física, com provisão expressa de que receberia remuneração fixa, sem nenhuma referência a comissões, no qual há a assinatura do obreiro, colocando-se expressamente de acordo, conforme documento que não foi impugnado, pelo que não se justifica a pretendida prova, folhas 1626. Naturalmente, poder-se-ia entender a irresignação recursal em face do argumento utilizado pela sentença de que indefiro por falta de prova, quando não houve a possibilidade de produção de prova. Mas, conforme aponto aqui, há documentos que podem e devem e deslindam a questão. Então, rejeito, senhor presidente, com todo respeito, pela terceira vez, esta preliminar de nulidade. Desembargador Neri. Acompanho o relator. A falta de protesto também em audiência prejudica a mesma arguição, né? Eu acompanho também, então é por unanimidade. Quanto à nulidade por negativa, que eu rejeito e entendo que a sentença está devidamente fundamentada, em termos de racionalidade e em termos de argumentação, né? Se deve ser reformado ou não é questão de mérito, mas fundamento há, ou seja, o juiz disse por que decidiu daquela maneira e o disse de forma clara e precisa. Daí porque rejeita a preliminar. A divergência por unanimidade.
A questão das comissões é um mérito propriamente dito. A do autor que ficou comprovado que realizava a venda de papéis do banco e das empresas do grupo, o que não era atribuição do seu cargo de gerente de pessoa jurídica, como alegado na defesa, que não há como se admitir que tais vendas, que não há como se admitir tais vendas sem a respectiva contraprestação. E por terceiro, que a falta de pactuação expressa quanto ao pagamento das comissões revela artifício do banco para inserir a atividade de vendas de papéis na função do autor. Insiste, pois, recursalmente, no pedido de pagamento de comissões. Eu estou mantendo a sentença. O reclamado apresentou prova documental não impugnada referente à designação do autor para a função de gerente de contas de pessoa jurídica, com previsão expressa de que receberia remuneração fixa, ordenado mensal mais gratificação de função, sem nenhuma referência a comissões, documento no qual há assinatura do obreiro, colocando-se expressamente de acordo com os seus termos. De outro lado, a venda de papéis é atividade comum em estabelecimento bancário e plenamente compatível com a função de confiança do autor, razão pela qual não entendo que haja regularidade na sua realização. Nesse contexto, tem-se que o reclamante aceitou exercer a função de confiança com a remuneração fixa pactuada, que remunera todas as atribuições a ela inerentes, inclusive a venda de produtos do banco. Quanto à indenização pelo uso de veículo próprio, eu estou também mantendo a sentença. Busca o reclamante o reconhecimento, ou melhor, o pagamento de indenização pelas despesas correspondentes, incluindo desgaste e depreciação do veículo. Em contestação, o reclamado afirmou que não havia obrigatoriedade de utilização do veículo próprio pelo autor, porque disponibilizava meio de transporte no caso de necessidade de locomoção a serviço do banco, e caso o empregado optasse por utilizar carro próprio, havia um reembolso que era calculado por quilômetro rodado. Por seu turno, o autor não produziu prova de que havia imposição de uso de seu veículo para os deslocamentos, o que por si só impõe a rejeição do pedido. De qualquer modo, não há prova de que houve pactuação sobre o pagamento de indenização pelo desgaste do veículo, e mesmo que a locomoção fosse indispensável para o desempenho das suas funções. Tem-se que o autor aceitou o salário pactuado para tanto, responsabilizando-se pela manutenção do veículo. Ressalta-se não haver transferência dos riscos de um empreendimento ao empregado, pois o valor despendido com a manutenção e o desgaste do automóvel estavam inseridos na sua remuneração. Há um precedente da segunda turma do desembargador João de Deus Gomes de Souza que eu cito neste aspecto, nego provimento. Quanto ao recurso do reclamado, despesas com estacionamento, multa diária, obrigação de não fazer, o juízo deferiu ao autor a restituição das despesas com o estacionamento, que foi terceirizado pelo banco. Sustenta o recorrente em síntese não haver previsão contratual de disponibilizar o estacionamento para os empregados, que o autor poderia utilizar transporte público, que em nenhum momento ele disse que os demais gerentes não pagavam pelo serviço. Prossegue nessa argumentação. Eu estou mantendo a sentença, que eu inclusive transcrevo, porque se de fato é verdade que em relação aos empregados, ou melhor, ao reclamante, é possível constatar tratamento diferenciado, seja em relação aos gerentes, seja em relação aos clientes, há que se observar a norma mais benéfica que perdurava antes de o estacionamento ser terceirizado, qual seja o estacionar nas dependências do banco sem ônus, incidindo aqui a regra do artigo 468 da CLT. Daí porque mantém a sentença. Merece, todavia, provimento o pleito de limitação temporal e máximo da multa imposta em caso de descumprimento da obrigação de não fazer, que fixo em 30 dias, seja em relação aos dias de multa, seja em relação ao valor total representado pela soma deste número de dias, mantido o valor diário fixado. Despesas com tratamento odontológico. Estou mantendo a sentença. A despesa do autor refere-se à placa de mordida miorrelaxante 1580 e 1581 e, ao contrário do alegado pelo reclamado, inclusive administrativamente, há prova documental não desmerecida que evidencia a cobertura expressa no plano dental oferecido aos empregados. Nego provimento. Quanto à multa por embargos protelatórios, eu retiro a multa, entendo que os embargos tinham o objetivo de pré-questionamento. Então, senhor presidente, o provimento, eu nego o provimento ao recurso do autor e provejo parcialmente o recurso do reclamado para limitar a multa diária. Rejeitadas as preliminares. Desembargador Nery? Qual é a nossa proposta?
Eu, inclusive, cumprimento o nobre advogado, mas a questão das comissões, ao meu ver, Vossa Excelência esclareceu muito bem, é uma questão contratual. Em princípio, o trabalhador se obriga a fazer todas as atividades que seriam próprias da atividade empresarial. A venda de papéis, e uma coisa é a súmula dizer que a venda de papéis, a comissão pela venda de papéis, integra a remuneração do trabalhador. É inquestionável. Agora, se é devida essa comissão, tem que ser objeto de contratação. Até porque eu não vou saber nem que percentual que seria devido. Então tem que ter uma contratação. Como que o autor teria direito a essa comissão? Primeiro, se houvesse pactuação a esse respeito. Segundo, se começasse a receber e depois fosse suprimido. Aí sim incide o 468, porque haveria supressão ou redução de comissionamento. E a terceira é se todos os demais recebessem e ele não, porque aí haveria quebra ao princípio da isonomia. Agora, eu não posso presumir que ele tem direito a receber a comissão porque vendeu papel, porque isso depende de contratação. Daí porque eu peço vênia ao nobre Dr. José Carlos Mayambusco, nosso conhecido aqui, e acompanho Vossa Excelência para negar provimento nesse particular. Então, é por unanimidade.